Aqui, para fazer os nossos pães modelados, nós usamos 4 tipos de fermento. O fermento de Cristo, o fermento natural, que é o que você faz com a farinha e a água, fermento biológico fresco e o fermento biológico seco. Esses 4 ingredientes não podem faltar aqui nas nossas aulas. O fermento de Cristo, ele é feito com açúcar, água, sal e farinha de trigo. Já o fermento natural, que você faz em casa, ele é feito com farinha de trigo e água somente. Já o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco têm algumas peculiaridades. Por exemplo, o fermento biológico fresco, ele é em tabletinhos cubos de 15 gramas cada. Para você usar em uma receita de 1 kg, você precisa usar 2 cubos, ou seja, 30 gramas. Já o fermento biológico seco é só um pacotinho de 10 gramas. Quando você for usar o fermento biológico fresco nas suas receitas de pães, lembre-se que ele é um pouquinho mais fraco do que o fermento biológico seco. Para você usar em uma receita de 1 kg o fermento biológico fresco, você vai precisar de 2 cubinhos, 2 quadradinhos daquele que a gente compra no mercado. São 15 gramas cada, portanto 30 gramas para você fazer uma massa bem generosa e uma massa bem fofa e macia. Já o fermento biológico seco, você só vai precisar de usar 10 gramas, porque 10 gramas equivale a 30 gramas do fermento biológico fresco. Faça isso, faça seus pães e veja o resultado final. Depois posta para mim ver, que eu preciso ver o seu resultado e eu estou curioso para saber como que você usa. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre o fermento biológico fresco e o fermento biológico seco. Como que eu uso o fermento biológico seco? O fermento biológico seco, na maioria das vezes, é um grande atrativo para deixar as receitas erradas. Por exemplo, muita gente não sabe como usar o fermento biológico seco e acaba errando nas receitas, deixando as massas mais duras, deixando o pão duro, o pão não cresce direito. Então aqui nesse vídeo, rapidinho, eu vou te ensinar como que você faz para usar o fermento biológico seco. Pega toda a farinha que você vai usar na sua receita de pães e tira metade. E nessa metade você mistura 10 gramas de fermento biológico seco e mistura muito bem na farinha de trigo até que ele suma no meio da farinha. Esse é o jeito certo de usar o fermento biológico seco. E depois, a partir daí, você começa a fazer a sua receita de pães. Já o fermento biológico fresco, ele pode ser usado já no meio da massa já pronta. Por exemplo, você começa a fazer a massa e manusear a massa, você já pode colocar o fermento biológico fresco. E lembre-se que são 30 gramas, porque ele é um pouco mais fraco do que o fermento biológico seco. Mas, como todo mundo erra e tem muita gente errando, vamos fazer igual a gente faz o fermento biológico seco. A gente vai pegar metade da nossa farinha que a gente vai usar na receita toda dos pães e quebra esses 2 quadradinhos de fermento biológico fresco e coloca dentro da farinha e mistura, mistura, mistura até que ele comece a sumir dentro da farinha. E a partir daí você já começa a fazer a sua massa de pães. Sempre dá certo, não tem erro, prometo que você nunca mais vai errar uma receita de pão com fermento biológico fresco. O que mais atrapalha a gente é a gente ficar procurando direto, toda vez na internet, uma receita de pão. Existem várias receitas boas na internet, mas até a gente achar a receita boa que a gente quer, a gente leva horas e horas procurando. Mas eu tenho uma boa notícia. Existe somente 4 massas para você fazer qualquer tipo de pão na sua casa. A primeira é a massa de pão salgado, que é aquele pão francês, pão italiano, baguete, que tem a casquinha crocante por cima. A segunda é a massa base neutra, que não é nem doce nem salgada. A terceira, massa base de pão doce. E a quarta, massa base de pão doce para pão doce recheado. Todas essas são únicas e perfeitas para você fazer pão em casa. A massa base para pão salgado, todas essas massas que eu falei para você são feitas com água. Agora, a massa base para pão salgado,
ele é feito com farinha, um pouquinho de açúcar para dar aquela cor amarelada no pão, o sal e água. A água precisa estar bem gelada, porque é isso que vai fazer aquela casquinha crocante por cima e a casca ficar bem dura. Se você colocar água morna ou água em temperatura ambiente, também vai dar certo. Só que os pães vão ficar macios. E pães rústicos, pão francês, bengala, pão italiano, eles não podem ficar com a casquinha por cima macia. Então, para isso, você vai precisar usar água gelada. Existem várias pessoas que usam gelo e vai batendo, batendo até dissolver, mas tem que ser bem gelada para essa massa ficar bem crocante. A massa base neutra, ela é feita também com água, só que essa água ou leite precisam estar mornos. E quando eu falo morno, gente, é em temperatura de pele. Você coloca a água na pele e você não sente queimar. Se você deixar a água muito quente, ela vai matar o fermento, porque o fermento, por se tratar de fermento biológico, é um fermento vivo. Então, quando você coloca a água muito quente, você tende a matar os micro-organismos que estão ali dentro do fermento. Então, a água precisa ser bem morna. E essa casca dessa massa base neutra não é nem salgada nem doce. Ela é feita com farinha, açúcar, sal e água morna. E ela, no final das contas, ela fica com a casca bem macia, tanto por baixo, por cima e no miolo. E essa massa é boa para rechear e os recheios têm que ser salgados. A massa base para pão doce, ela é feita também com água. Porque aqui no nosso curso a gente faz tudo com água para depois a gente sair para o leite ou a outro líquido que você quiser colocar. Por exemplo, a massa base de pão doce, ela é feita com ovo, açúcar, manteiga, óleo e também é feita com água morna. Porque a água morna deixa o miolo, a casca de cima e a casca de baixo, bem macia. E aquela casquinha por cima bem amarelada. Bom, essa massa base de pão doce, ela pode ser tanto recheada, como pode ser também sem recheio. Mas eu garanto para você que essa massa de pão doce, a gente vai fazer ela sem recheio, porque a próxima massa que eu vou te ensinar é uma massa base de pão doce recheado. E essa aqui a gente fica somente com pão doce. Perfeita! Agora, a massa base de pão doce recheado, como o próprio nome diz, ela já é para se rechear com recheio doce. Um exemplo característico disso é você colocar um recheio doce que não tenha muita água no recheio. Esse recheio precisa ser um pouco mais seco, porque na hora de assar, aquele líquido vai se expandir e vai sair fora do forno e vai queimar. Então não é essa a nossa intenção. Essa massa base de pão doce recheado, ela é feita igual a massa base de pão doce, com ovos, açúcar, óleo, manteiga e farinha. Então essa massa é bem macia e o único diferencial dela é que quando você está com a massa pronta, você introduz dentro da massa já pronta manteiga. Isso deixa seus pães bem macios, prontos para rechear.